Bom dia, crianças! Hoje o tema da aula vai ser prudência e nós vamos iniciar então antes de iniciarmos a aula, a gente vai fazer a nossa prece. Então vamos pedir a Jesus, a Sheila e a Meimei, toda a proteção, todo o amparo, para que a gente possa assim ter uma aulinha abençoada. Então, que Jesus, que Deus, que Sheila e Meimei protejam, amparam, direcionem as nossas palavras para que a gente possa, sim, ter uma aula abençoada, para que a nossa humanidade também possa ser sustentada, protegida, amparada, direcionada pelos bondosos amigos espirituais. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, o tema da aula de hoje, sábado, é a prudência. Na quinta-feira a gente falou sobre a gula. Então, a prudência ela é completamente diferente da gula, né? Porque o guloso ele não pensa. E a prudência ela é uma virtude que ela fala como a imagem que está dizendo para gente. Pare, pense e haja. A prudência ela pede, né, como virtude para a gente parar primeiro. Para a gente, antes de agir, a gente pensar. Por isso que eu coloquei aqui a imagem para gente de um sinal. Ela vai controlar, né? É uma virtude que vai controlar a nossa razão. Ela está intimamente ali com a forma da nossa ação. Ela vai estar ali intimamente relacionada também com o nosso conhecimento. Então, quem é prudente se conhece. Então, quem age com prudência é sábio. Será que nós já agimos com prudência? Ainda não, porque somos o quê? Pessoas, né, que estamos aprendendo a nos conhecer. Então, às vezes a gente age com prudência, às vezes a gente ainda age sem pensar. E quando a gente age sem pensar, normalmente a gente faz besteira. O guloso, quando ele come sem pensar, ele está fazendo besteira. Aí tem dor de barriga, aí tem a cárie, né? Fica gordinho, tem dor de cabeça. Porque comeu demais, vai o quê? Vai engordar demais, pode ter cárie. Então ele não pensou antes de comer. Ele não pensou no amiguinho, ele não pensou, ele simplesmente comeu. Então, se eu parar, eu vou estar agindo com prudência. Eu vou estar pensando, não, poxa, se eu comer demais, olha só, eu vou ter dor de barriga. Mas a gente vai ver aqui que não vai servir só para a questão da gula. Eu estou falando da gula porque foi a nossa última aulinha. Mas se eu estou numa situação lá, alguém me chama de bobo, eu vou parar para pensar. Ah, eu vou chamar ele de bobo também. Mas eu sou esperto, eu sou sábio, eu sei que se eu chamar ele de bobo e alguém, eu vou perder minha razão. Então não vou chamar o outro de bobo. Eu vou parar e vou pensar. Eu não sou bobo, por que que eu vou chamar o outro de bobo? Se eu chamar o outro de bobo, eu vou estar valorizando aquilo que ele está dizendo que eu não sou. Se eu não sou bobo, por que que eu vou chamar, por que que eu vou ficar dando razão para as palavras dele? Deixa ele pensar que eu sou bobo, azar o dele. E não dou importância para as palavras dele. Aí o que que eu fiz? Eu agi com sabedoria, com prudência. Então, olha só, nós temos que ter prudência em vários momentos da vida. Eu coloquei aqui umas 3 situações. Prudência ao falar. Então, às vezes, olha só, se eu não paro e penso, como eu coloquei lá no outro slide, na hora que eu estou falando, eu posso falar mentira, eu posso fazer um falso testemunho, falar uma inverdade, eu falar sobre aquilo que eu nem vi, eu contar uma mentira. Pode sair palavras feias da minha boca. E aí meu coração, ó, ser feio, tá saindo um monte de palavra feia da minha boca. Isso aí significa que tá aqui, ó, cheio no meu coração. Então a gente diz que quando o coração tá vibrando feio, sai tudo aqui da minha boca, ó, meu coração tá impuro. Eu posso estar difamando as pessoas. O que é difamar? É falar mal do outro. E aí, isso vai ter sempre consequências muito ruins.
Eu ficar falando mal do amiguinho, dizer que o amiguinho é feio, que o amiguinho é chato, ou até contar uma mentira. Falar assim: olha, o amiguinho pegou um negócio que eu nem vi se ele pegou ou não. E aquilo trazer coisas ruins para o meu amiguinho. Outra coisa que a gente tem que ter prudência sobre qual caminho eu vou escolher. Então, antes de eu escolher, eu tenho que pensar. Então, prudência ao agir. Então, prudência ao falar, prudência ao agir e prudência ao pensar. Por isso que tem essa foto aqui desse moço que está pensando. Antes de eu falar, eu tenho que pensar. Porque se eu falar antes de pensar, vai sair besteira. Então, a prudência, a maioria dos erros cometidos por nós é por falta de prudência. A gente não pensa, a gente se precipita, aí o que vai falar na frente da gente? A emoção. Se eu tô com raiva, vai vir palavras cheias de raiva. Se eu tô com ódio, vai vir palavras cheias de ódio. Vão sair mágoa, tristeza, e aí depois como é que a gente fica? A gente vai criar um ambiente de guerra, um ambiente de inveja, um ambiente difícil da gente conviver. E a gente não vai ser sábio nessa hora. Né? E às vezes a gente vai criar muitas situações. Na historinha que eu vou contar para vocês hoje, vocês vão ver que situação que ocorre. E vocês sabem o que é o contrário da prudência? A imprudência. E a imprudência a gente se coloca numa fria. E às vezes a gente não consegue sair dessa fria, hein? Mas como eu sempre falo para vocês, claro que não é um conhecimento, não é meu, esse conhecimento quem traz para a gente é o Evangelho, né? Quem é um sujeito esperto nesse mundo da gente é Jesus. Esse camarada, esse mestre amado e querido, foi aquele modelo, aquele mestre, o médico Jesus, que foi o exemplo de prudência que viveu aqui na terra com a gente. Jesus, antes de falar, ele pensava muito. Antes de agir, ele pensava muito. Então, Jesus agia e pensava com muita prudência, com muito cuidado. Ele não deixava de falar, ele não deixava de agir, mas ele pensava e falava sempre com muita prudência, com muito cuidado. Ele sabia no que ele estava falando, no que ele estava pensando. E se há tantos males no mundo e tantas doenças no mundo, isso sempre vão ser construções das nossas enfermidades. O que é isso? Das nossas doenças, dos nossos pensamentos ainda que não estão de acordo com o que Jesus pensava, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Então, se eu falo palavrão, se eu como demais, se eu falo mal do amiguinho, se eu não obedeço o professor, se eu penso mal, tudo isso vai gerar consequências ruins para mim, ou doença para o meu corpinho, ou doença para o meu espírito, né? E a gente vai estar sempre triste, sempre se sentindo mal com aquilo que a gente ainda não consegue fazer de bom. Porque lembra daquele caminho que a gente colocou para vocês? Quando a gente não está de acordo com o que Jesus nos ensinou, a gente se sente triste. E aí isso vai sempre aparecer como tristeza em nós, ou através de dor no corpo, ou através de uma dor no nosso coração. A gente fica triste, aí tem vontade de chorar e vem a depressão. Isso é a dor do espírito, tá bom? E aí, para a gente entender um pouquinho mais sobre a prudência, a gente vai contar essa história desse menino, que é um menino igual a tantos meninos aí da Casa do Caminho, ou de tantos lugares aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, né? Esse menino, ele estava tão tristinho, porque ele estava lá com o cachorrinho dele, e ele era novo lá na cidade. Mas ele não tinha nenhum amigo para brincar, e ele estava muito triste, porque, poxa vida, ele queria brincar, mas ele não tinha amigo.
E aí ele estava lá sentado na beirada da casa dele, pensando: poxa, eu acho que eu não vou fazer amigo tão cedo nessa cidade. E aí ele estava lá na porta, eis que passam dois meninos e ele ficou todo animadinho, né? Ai, será que eles vão me chamar para brincar? Será que eles vão me chamar para brincar? Mas nada. Os dois meninos passam direto, nem param por ele, nem param para chamar ele para brincar. Ele falou: poxa, tá vendo? Eles nem me chamaram para brincar. Eu realmente vai ser difícil. Não vai me chamar para brincar e eu aqui. Ah, meu Deus. E aí ele olha pro cachorrinho dele. Tá vendo, Toizinho? A gente realmente. Só que de repente passa o filho do moço da fábrica que o pai dele trabalhava e fala assim: olha só, vamos lá, tem uma plantação de milho. Você não quer ir lá comigo, não? Ele corre para a mãe dele e fala: mãe, 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 eu posso ir lá? Tem uma plantação de milho. Eu queria tanto, tanto, tanto poder ir brincar, né? Eu queria tanto ir falar lá, arrumar amigos para brincar nessa plantação de milho. E aí a mãe fala: olha, você sabe como o milho é caro. O que vocês vão fazer lá na plantação de milho? Presta atenção. Com quem você vai lá? Eu vou com o filho do patrão do papai. Olha, fica atento, pensa bem. Você sabe quanto custa milho? Milho é caro. Aí, esses dois meninos que inicialmente não tinham chamado ele para brincar estão lá simplesmente estragando o milho. E ele, sabendo quanto custa o milho, óbvio que ele não se juntou. Ele fala: olha só, isso que vocês estão fazendo é muito feio. Isso custa dinheiro, alguém vai sair prejudicado com isso que vocês estão fazendo. Não façam isso, isso está errado. Ah, fala sério, eles falaram para ele. Fala sério, que isso? Fala sério, você não quer ser nosso amigo, não? Entra aí na brincadeira com a gente. Que mané, você é mó manezão. E todos se juntaram para rir da cara dele. Mó mané, mó mané, mó mané, olha lá, mó mané, ele não quer jogar o milho fora, a gente só tá querendo brincar, cara. Deixa de ser mané, por que você não quer brincar com a gente? É só arrancar uns milhos, qual é? Tem um monte de milho aí. Ele: poxa, mas eu sei que tem gente que dá vida para plantar milho, vocês não estão pensando que vocês podem estar prejudicando. Não vou entrar nessa, não. Minha mãe me ensinou a não fazer isso, a valorizar o trabalho dos outros. O que eles não esperavam era o que o Quinho ia falar. O Quinho parou, pensou com muita prudência e falou assim: olha, eu tenho um amigo, Jesus, que me ensinou muito a gente a não ficar brincando e rindo e desperdiçando do trabalho dos outros. E eu tenho certeza que o pai de vocês também trabalha. Eu tenho certeza que ninguém ia gostar de chegar na casa de vocês ou no trabalho do pai de vocês e destruir o que o pai de vocês fez. Já pensou esse fazendeiro, quando ele for colher o milho dele e ver que toda a plantação foi destruída? Como ele vai fazer para botar alimento na casa dele? O meu amigo Jesus não deve estar achando nada bonito que vocês estão fazendo. Eu não vou compactuar com isso. E eu acho que vocês, se querem ser meus amigos, eu tenho um conselho para vocês: não façam isso. Isso não é legal. Se vocês querem ser amigos de Jesus, parem e pensem no que estão fazendo. Porque Jesus, ele ensina a gente a pensar antes de fazer besteira. E o Quinho ficou muito feliz com a decisão dele. E aí, ele conseguiu convencer o amigo dele, o novo amigo dele que ele estava fazendo, que era o filho do patrão. Ele viu que o Quinho, ele era um menino esperto, que sabia pensar, que pensava muito antes de agir. E outra coisa, olha o amigo que ele tinha, Jesus. Então ele falou: não, eu vou com o Quinho e vou aprender o que deve ser feito daqui para frente. E não vou estragar o trabalho desse agricultor. Eu vou aprender a valorizar e vou aprender a agir com mais prudência. Então é isso, crianças. A gente tem que aprender com o Quinho,
a valorizar, a pensar antes de fazer as besteiras, a pensar em agir, né? Então vamos valorizar tudo isso. Então até a próxima, a gente se encontra aqui, vamos encerrar com a nossa prece. Amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, que Deus nos ajude, nos ampare, nos console, nos oriente, hoje e sempre. Que assim possa ser, graças a Deus.